Olá! Que alegria ter a sua companhia aqui no Mergulhando na Lição. Sabe aquelas histórias que prendem a gente por causa de um grande segredo? Pois é, hoje nós vamos mergulhar juntos num dos maiores mistérios de todos os tempos. Um segredo que Deus guardou, por séculos. Então, se ajeita aí, porque a revelação de hoje é daquelas que mudam a vida. E a grande pergunta que nos guia é essa. A Bíblia fala de um segredo divino, um mistério que ficou guardado desde a eternidade. O que poderia ser tão, mas tão importante a ponto de ser mantido em silêncio por tanto tempo? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos agora. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse mistério, olha, não foi um plano B, não foi um improviso. Ele já existia no coração de Deus antes mesmo do mundo ser criado. Por muitas e muitas gerações ele ficou ali, oculto, não por acaso, mas esperando o momento exato em que a humanidade estaria pronta para receber essa verdade em toda a sua profundidade. Essa linha do tempo aqui conta uma história incrível, não é? Pensa só, antes de tudo existir, o plano de salvação já era uma realidade no coração de Deus. Depois, por séculos, ele foi sendo preparado, sabe, como uma semente debaixo da terra. E agora, finalmente, a gente vê a revelação completa. Isso mostra uma coisa, né? Deus não tem pressa, ele tem um tempo perfeito para tudo. E aqui está o ponto principal. O plano não estava escondido para nos privar de algo. Pense nisso como uma semente muito preciosa. Deus a segurou com todo cuidado, esperando pacientemente pelo solo certo, pelo tempo em que os nossos corações estariam prontos para recebê-la e deixar que ela florescesse. Era uma questão de preparo e não de segredo. E agora chegamos ao grande momento, aquele em que o véu se rasga. E essa grande revelação, gente, não é só uma informação a mais. É uma verdade viva, que tem o poder de redefinir tudo o que a gente pensa sobre nós mesmos e sobre Deus. Vamos nessa? Aqui a nossa compreensão dá um salto, sabe? Entender que Cristo morreu por nós é fundamental. É como olhar para um evento histórico, a cruz que garantiu a nossa salvação. Mas entender que Cristo vive em nós, isso é outra coisa. É uma realidade presente agora. É a vida dele transformando nosso coração por dentro. A diferença é entre um evento no passado e uma presença constante. Vamos parar um segundinho e absorver o peso dessa frase. O maior mistério do universo não é algo que aconteceu lá longe há 2000 anos. É algo que acontece aqui dentro, neste exato momento. O Criador das galáxias escolhendo fazer do nosso coração o seu lar. Puxa, isso muda tudo. Nós não somos apenas pessoas perdoadas, nós somos habitados por Deus. Então, para resumir, qual é o grande mistério que foi revelado? É esta verdade. Cristo vive em nós pela fé. E essa presença dele, ela derruba todos os muros que nos separam, sejam culturais, históricos ou pessoais. De repente, não existem mais estranhos, mas sim partes de um mesmo corpo, uma mesma família, todos conectados por aquele que vive em nós. Tá bom, mas e daí? Se Cristo realmente vive em nós, como isso se manifesta no dia a dia? De que jeito essa presença divina nos transforma na prática? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, as consequências maravilhosas dessa verdade. Essa imagem aqui captura a essência da mudança. Onde antes havia o espinho do medo, a presença de Cristo faz florescer a paz. Onde a gente sentia fraqueza, ele se torna nossa força. A escuridão da dúvida dá lugar para a luz da fé. E a nossa vida, que é passageira, se conecta com a eternidade. Não é uma simples reforma, gente. É uma recriação completa, de dentro para fora. Isso significa que aquelas correntes do passado, elas se quebram. Nossa identidade não está mais ancorada nos erros, nas falhas, no que já foi. Somos libertos para sermos definidos por uma nova realidade, a presença viva de Cristo em nós. Quem somos não é mais definido pelo que fizemos, mas por quem vive em nós. Tudo isso é maravilhoso, né? Mas como é que a gente traz essa realidade do céu para nossa segunda-feira de manhã? Como essa esperança da glória se torna nossa força no trânsito, no trabalho, em casa? Vamos descobrir como viver isso de um jeito prático. O caminho para viver esse mistério no dia a dia começa com a consciência. É simplesmente se lembrar, a cada momento, que não estamos sós. A partir daí, vem a entrega, que é a parte mais libertadora. Não se trata de tentar mais, de se esforçar mais, mas de confiar mais, permitindo que a vida dele flua através de nós. E o resultado?
a gente vive em esperança, com a certeza de que a vida eterna não é só algo que esperamos, mas algo que já começamos a viver hoje. E no fim, tudo se resume a esta promessa poderosíssima: Cristo em vocês, a esperança da glória. A nossa esperança não é um desejo vago, um otimismo sem base. Não, a nossa esperança é uma pessoa viva que habita em nós. Essa é a nossa âncora, a nossa maior certeza. A verdade de Cristo em nós é o que nos sustenta e nos dá força para cada novo dia. Que essa certeza nos inspire hoje e sempre. Até o nosso próximo estudo.